começa o apóstolo João falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E esse capítulo, ele nada mais é do que o título, o tema dele é o pão da vida. Acabou. Jesus, o pão da vida. É isso que resume. E o que é o pão da vida? Que a gente tanto fala, pão da vida, pão da vida, pão da vida. Em que momento aconteceu isso? Quem sabe? O que estava acontecendo em Jerusalém naquela época? Que João denomina Jesus como o pão da vida. A Páscoa, gente. A Páscoa. E vejam que na Páscoa, o que é falado no texto? Viu? Se vocês lembram, o maná. Porque era lembrado por quem? Os judeus. Eles lembravam da Páscoa. E o que aconteceu na Páscoa? Um milagre. Qual foi o milagre, Madalena? Pão. E o pão veio de onde? De onde veio esse pão? De onde, gente, veio o pão? Do céu? Alguém viu cair o pão? Viu ou não? Alguém viu o pão cair? O pão estava lá. O pão era Jesus. E ele materializou aquilo que era espiritual. Dá para você entender? Só que nós olhamos como as pessoas viram. Jesus está tratando conosco aqui e a gente não entende. Por quê? Porque somos naturais. E viver o sobrenatural é o que o irmão está sentindo. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Não entendo. Isso é o sobrenatural. E você acha o quê? Que o sobrenatural é uma coisa esquisita. Não, o natural é o esquisito. Sabe por quê? Porque não somos cidadãos daqui. Mateus 5, 6 e 7. Mas a gente não consegue largar isso daqui, meu irmão. Esse capítulo 6 fala de quê? O versículo central é 6,35. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Você crê nisso? Mas muita gente não creu naquele dia. A Márcia começou dizendo: olha, não sejam nécios. Vocês ficam falando que não existe Deus. Jesus na frente do povo, o povo o quê? Como nécios. O que eu estou fazendo aqui é uma liturgia. Eu estou juntando o que foi falado aqui. O que a irmã louvou aqui hoje? Não perturbeis o coração. Fala Jesus querido. Foi isso? 151 foi isso? Não? Vocês viram o que estava falando? Quem era que estava sendo adorado aqui? O pão da vida. Você quer ouvir ele falar? Ou você só canta dizendo: Senhor, fala? Aqui o povo, quando ouve isso aqui, ele diz: eu sou o pão da vida. Todo mundo se alegrou, ficou contente. Igual vocês estão aqui hoje alegres com essa campanha que está encerrando. Você entendeu o que estavam fazendo? Trouxeram aqui o pão, mas não entenderam que o significado do voto que vocês fizeram foi para o céu, meu irmão, a coisa. A irmã falou: olha, pastor, é bênção, não falta. Foi o que o pão aconteceu, o povo ficou tudo doido. Nós temos que eleger esse homem como o nosso rei, porque ele é abençoado. Quem aqui não gosta de andar atrás de gente abençoada? Eu não largo de Jesus. Fala assim: eu não largo de Jesus. Por que você não larga? Por causa do pão? Ou porque ele é o pão da vida? Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí, Márcia? Tem gente nécia ainda, Márcia? Tem. Por isso Jesus falou isso. Porque ele sabia que muita gente ia fazer isso, muita gente ia abandonar, muita gente ia embora. O Evangelho de João foi escrito para revelar, sabe o quê? A identidade divina de Jesus, só isso. Como é que eu sei disso? João capítulo 1, versículo 1 diz o quê? O verbo
estava desde o princípio. Ele era o verbo. O que é o verbo? A palavra. O 1,14 diz: e o verbo se fez carne. O que é o verbo se fazer carne? Habitou entre nós. É 1,14 é isso? Tá valendo, né? É Bereana. 1,14 diz isso. Jesus estava dizendo: gente, eu desci do céu, vocês não acreditam, mas eu estou falando do que vocês estão agora buscando, o maná que veio na época dos seus pais, e vocês comeram, eles comeram e morreram. Mas ele está dizendo: ó, se vocês comerem da minha carne, vocês não vão morrer, terão vida eterna. O capítulo 6 é um dos mais ricos teologicamente. Por quê? Porque ele apresenta a revelação de Cristo como verdadeiro alimento espiritual. Não tem outro, irmão. Não adianta você buscar em outras coisas, autoajuda, pregações para fazer você borrar de chorar. Você pega o texto bíblico, alimenta-se dele, Jesus falando com você. No contexto histórico que eu acabei de falar para vocês, foi na época da Páscoa judaica. Isso aconteceu nesse período. 6,4 diz assim, que isso era a Páscoa na época. E diz assim, quando o povo recordava o maná no deserto, Êxodo 16. Então eles, quando estavam na Páscoa, eles estavam lembrando de quem? De Jesus. Não, gente, estavam lembrando das bênçãos que Deus mandou sobre ele. E é o que a gente faz muitas vezes na igreja? É diferente do que eles faziam na época da Páscoa? Aí a gente fala assim: irmão, vamos contar a bênção. Quem vai contar a bênção? A gente lembra dessas bênçãos, né? A gente lembra do que Jesus fez? Conta as bênçãos. E quando a gente está na prova, Márcio, meu Deus, aí não lembra do quê? Que ele fez. Que Jesus está dizendo: gente, vocês vão ter milagre, vocês vão ter um monte de coisa, mas vocês não vão ter a mim sempre, se vocês não comerem e não se saciarem desta carne ou deste pão. Em seguida, Jesus utiliza esse sinal como ponto de partida para uma revelação espiritual mais profunda. Quando ele multiplica o pão e multiplica o peixe, sabe o que ele estava dizendo aqui? Que ele mesmo é o pão que desceu do céu. Como pode multiplicar algo que você não vê caindo do céu? Os pais viram isso, o pessoal viu cair no pão, o pessoal recolhia. E agora? Então Jesus materializou as coisas espirituais. Como pode isso? A coisa divina se tornar material. Dá para explicar quando a pessoa diz: você não tem mais os rins, você não tem mais isso, tá seco, vai morrer, e de repente quando faz tá a surpresa, tudo novinho, igual de uma criança. Por quê? Não porque Deus quis, não porque Deus quis. Se materializa. O espiritual, ele se materializa. Tanto que Cristo veio à terra, ou não? O divino esteve entre nós. O pão que desceu do céu na época, lá no Êxodo 16, se materializou. O Filho de Deus. É isso que está dizendo o capítulo 6 todinho. Trabalha em cima disso, Olha a análise. Do verso 1 ao 15, Jesus prova a seus discípulos. Alguém gosta de ser provado? Mas Jesus fez isso. Márcia, quer sair daqui hoje provada pelo Senhor? Ixi. Madalena, quer sair daqui provada pelo Senhor hoje? Vixe, esse amém saiu claro. Ninguém quer. Mas Jesus, quando diz para eles assim, dá pão lá, vou comer com vocês. Jesus queria fazer o que com eles? Jesus estava sendo injusto?
Ele sabia o que ia acontecer. Quando ele te coloca numa prova, ele sabe o que está fazendo, meu querido. Só que a gente olha como? Como é que a gente olha? Senhor, eu quero o pão. Quero o pão. Ele diz, mas eu sou o pão. E nós duvidamos, quando estamos na prova, nós duvidamos de que Ele é o pão, de que estamos vivenciando Ele. Irmão, viva isso. É isso que Jesus está dizendo, vivam isto. Eu me materializo para vocês, apesar de ser espiritual. Ó, Jesus prova aos seus discípulos, mostrando que a fé deve substituir o quê? O que a fé pode substituir? O que ela deve fazer? A fé. Substituir o quê? A lógica humana. Não tem lógica. Uma pessoa não ter o pulmão e o pulmão voltar. Não tem lógica. A pessoa está morrendo e de repente ela ressuscita do nada. Como assim? Não tem lógica. Cair pão, ou o pão, 5 pães virar e alimentar um monte de gente e ainda sobrar. Não tem lógica. Então ele chama o povo a sair da lógica e viver. A gente não quer viver fé. A gente não quer viver fé, madame. Aí quando a gente não quer viver a fé, né, Márcia? Aí ele prova. Para você viver a fé. Por isso que você correu, né? Tu tem fé, Márcia? E não quer viver a... Não quer provar isso? Estranho. É estranho. Eu tenho fé que Jesus vai me dar o pão. Não, Ele é o pão. Não vai te dar o pão. É Ele a providência. Fala, Jesus é a providência. É isso que Ele quer que a gente viva, meu irmão. Não é você esperar, Senhor, manda, olha, que eu creio se viesse. Não, Ele diz, eu estou com você, eu sou a providência. Você andou, eu estou com você. Respirou, eu respiro com você. E a gente não entende isso, irmão. Quando você, irmão, foca nas coisas de Deus, meu irmão, se prepara. Você vai viver o melhor de Deus. Fala, eu vou viver o melhor de Deus. O que Jesus estava dizendo para o povo, olha, 5.000 almas que estão aí, fora as crianças, fora as mulheres, eu digo para vocês, vivencie isto. Aleluia. Aí eu acho interessante que chega a 70 e ele, quando ele começa a falar que ele é o pão da vida, ó. Aí chega os 12, olha para ele, e agora, Senhor? Ele disse, vocês também querem ir? Ele disse, não. E Pedro falou, não, Senhor, nós vamos para onde? Se só tu tens a vida eterna. Amém. Aleluia. É esse o teu propósito? O que o Espírito Santo revelou para Pedro é que Jesus é o caminho para a vida eterna. Mas a gente não se preocupa com isso, irmão. O bem-estar da tua alma, do teu espírito, da tua vida com Deus é quem tem que estar em primeiro. Pode estar doendo, pode estar morrendo, está na UTI, nas últimas, mas a tua alma, o teu espírito tem que regozijar neste pão. Glória a Deus. A gente entender isso aí, nós estamos no nível 1. Fala nível 1. Para chegar no 10 demora. Pastor, você está em que nível? Pergunta para mim em que nível eu estou. Não cheguei nem no 1 ainda. Não cheguei ainda no 1. Não cheguei. Sou realista, porque essa carne velha, essa carcaça não deixa. Não deixa. Ainda que eu queira provar para o Senhor, Senhor, eu creio, mas dentro de nós diz assim, quer murmurar, que nem a Márcia falou, vai querer murmurar. O irmão trouxe a palavra aqui, ó, vocês estão murmurando. Por mais que você diga que crê em Jesus, você murmura. Será que Ele é pão mesmo? Será que Ele vai providenciar mesmo? Deus está falando com gente aqui hoje. O Senhor fez promessa para você e você está duvidando. Porque as pessoas têm falado coisas. Você imagina 5.000 almas fora as crianças e as mulheres voltando e dizendo, será que aquilo ali foi de Deus mesmo? Será que aquele homem não pode ser o nosso rei? Peraí, mas não era isso que Cristo estava mostrando.
Sabe por que Cristo não estava mostrando isso? Qual foi o próximo episódio? Vamos ver se vocês lembram. Qual foi o próximo episódio depois disso? Jesus andando sobre o mar. Como pode o divino, aquilo que era carne, e agora está divino andando sobre o mar? Como acreditar nisso? Como assim? Eles se assustaram. Eles ficaram temerosos. Como assim? Jesus disse: ei, fiquem calmos. Sou eu mesmo, aquele que deu o pão para vocês e mandou vocês dividirem. Presta atenção. O texto diz, no início de João 6, que os discípulos fizeram o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Eles fizeram o mesmo. E aconteceu. Então, irmão, quando você repete o que a palavra fala, pode ter certeza, fala, é vitória garantida. É garantido. Sabe o que foi que eles fizeram? O que Jesus fez para eles? Jesus pegou o pão e deu a eles. Repartiu e entregou. Ele já tinha dado, ele fez e deu. E eles fizeram. E o que aconteceu? Jesus teve que repartir para multiplicar? Não, ele entregou nas nossas mãos para que multipliquem. Glória a Deus. Mas a Márcia falou: não, pastor, não quero prova, não. Foi uma prova. E eles foram testados mais adiante, quando Jesus estava sobre o mar andando. E eles lá quem é? Como você não reconhece quem entregou o pão na tua mão? Como não reconhecer aquele que está fazendo a obra e você não está entendendo? Que ele está dando a vitória e você falou: Senhor, eu quero a vitória. Ele já está te dando e tu está dizendo: eu quero a vitória. Como você quer a vitória se ele já está te dando? Glória a Deus. O gostoso sabe o que é? Você pegar aquilo que você acha que não é nada, para aquilo que não é nada. E dizer assim: Senhor, estou entregando na tua mão, mas é que é assim? O que é, Senhor? Esses peixinhos. É assim que a gente faz? Você entregou na mão? Certo. Mas você fica olhando: será que vai sair alguma coisa daí? Hein? E é um homem velho. Vai sair alguma coisa daí, tio? Vai! Só que os discípulos estavam acreditando nisso? Mas quando Jesus entrega nas mãos dele, Jesus diz assim: ó, reparte. Por isso, o que eles fizeram? Fizeram o mesmo. Quer ser bem sucedido? Amém. Quer ou não? Amém. Quer ser bem sucedido? Amém. Faça o que ele manda. Repita o que ele fez. Acabou. Não tem estresse. Não tem. O problema é quando você usa isso para o seu bel prazer. Irmão, quando você busca as bênçãos ao seu bel prazer, isso não agrada a Deus. O pão que foi repartido, que foi abençoado e que todos comeram e sobraram, ficou com quem? Com os discípulos? E por que a gente quer ficar com aquilo que Deus entregou para nós? Se é para ser repartido, para que os outros sejam abençoados, você diga: eu. Tem que dizer, mas se você não quiser falar também, não fale, senão é prova, né, Márcia? Não é não, Márcia? Diga: eu. Quero ver se ela vai falar. Eu sou canal de bênção. Sou canal de bênção. Você sabe o que está falando, né? O que é canal de bênção? Reparte. Já imaginou, Márcia, Deus te dá uma casa na tua mão, tu vai dizer o quê? O que você vai falar? Aí ele diz: ó, mas essa casa não é tua, é para tu dar para alguém. Olha, o bem-sucedido dos discípulos, qual era? Qual é o bem-sucedido dos discípulos? Qual é o bem maior deles? Qual é o seu bem maior? Esqueceram? Aquele que te deu uma não pode te dar duas? 3? 4? Às vezes somos provados somente
Aí nós fazemos assim, ó. Fazer igual meu sobrinho quando era pequeno. Ele falava assim, é minha. Você quer tomar posse daquilo que não é teu. Os pães não eram dos discípulos, ou eram? E quem eram os pães? Quem merecia as bênçãos maiores? Quem merecia essa bênção? O povo? Quem deu? Quem foi que deu? Quem foi que deu? Esqueceram do menino, do rapaz. Olha como nós esquecemos quem nos abençoou. Aquele rapaz foi canal de bênção para aquela turma. Porque se é outro dizer, eu vou comer meu lanche escondidinho, esperar meu tempo, para Jesus abençoar com oração. Vamos entender? Jesus é o pão da vida, acabou. É isso. E nada mais interessa, ele é o pão da vida. Você vem aqui pregar o Velho Testamento, não falar de Jesus, esquece, a pregação foi embora. Você pregar alguma coisa aqui, falar de você, se Jesus não for expressado aqui, esquece. A pregação foi embora. Você encontra alguém, não fala de Jesus, fala, eu sou um pobre, miserável e pecador. Fale de Jesus, meu irmão. Quantas oportunidades Jesus entregou já o pão na tua mão? Quem é o pão, Madalena? Quem é o pão? Pegou na tua mão, quem é? Quem é o pão? Jesus. Como é que você consegue falar de Jesus sem o pão? Como? Se você não reparte aquilo que ele te deu, o que ele te deu? Ele, a palavra. E se tu não reparte aquilo que tu aprendeu? Não é pobre? Não é miserável? Não é nu? E não crê.